Olá, Franco da Rocha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. E estamos iniciando mais um episódio do Aqui Tem Franco, o podcast oficial da Prefeitura que traz diversas informações para vocês. E hoje vamos tratar de um tema crucial para a segurança e bem-estar da nossa população: o trabalho da Defesa Civil Municipal. E para falar desse assunto, convidamos hoje dois especialistas no tema, que é a Samantha Zduniak, que é a nossa assessora de gestão da Defesa Civil Municipal, e o Francisco Queiroz, nosso diretor de Defesa Civil de Franco da Rocha. Sejam muito bem-vindos, viu, Samantha, Queiroz? Obrigado. Muito obrigada, é uma honra a gente estar participando aqui dessa inovação da Prefeitura. A importância desse contato com a comunidade através das redes sociais é fundamental para que a gente possa disseminar todo o trabalho que é feito pela Prefeitura através dos setores que são tão importantes. Perfeito. E aí, Queiroz? Nós trabalhamos em conjunto, né? Não trabalhamos sozinho, trabalhamos com as outras secretarias também, né? Porque sozinho a gente não chega em lugar nenhum, né? Dependemos da Prefeitura no geral, de todas as secretarias, para poder fazer um serviço a contento, né? Perfeito. E o serviço de vocês, além de ser muito importante, ele gera uma dúvida nessa parte da população, né? De como ele funciona, quando ele deve ser acionado. Então, eu quero iniciar esse tema explicando para quem está em casa, nos acompanhando. Fala para a gente, Queiroz, o que é a Defesa Civil e como funciona todo o sistema de monitoramento dela, atendimento dela. Explica para a gente, por favor. Beleza. Engraçado, né? Engraçado porque o pessoal, o povo, né? Todo mundo acha que a Defesa Civil é o corpo de bombeiro. Acha que o bombeiro vai, socorre as pessoas, apaga o fogo e mato. A Defesa Civil também tem que fazer a mesma coisa. Nós trabalhamos, sim, com o bombeiro, mas na parte que cabe a gente. O que a gente faz? A gente apoia eles em material, água, mantimentos, que nem nós tivemos o acidente que foi na São Carlos. Lá a gente demos todos, foi caminhão-pipa, foi retroescavadeira, material de sapa, alimentação, moradia, até para eles descansarem, fazer o descanso dele. Então, essa é a função da Defesa Civil, em pró do Corpo de Bombeiro, ajudar nessa parte, né? E nós trabalhamos também no monitoramento também. Exato. Por causa qual que é o problema nosso? Que a nossa cidade, nós temos dois viés. Um que é alagamento e o outro que é deslizamento. Quando chove, a gente fica preocupado com o deslizamento e com a inundação. Então, nós trabalhamos não sozinho, a gente vamos a campo, fazemos vistorias, manda o relatório para qual secretaria, por exemplo. A casa está com um problema na residência, um deslizamento de terra. Para quem que eu envio? É a Defesa Civil que vai fazer esse serviço? É ela? A Defesa Civil tem um trator para tirar a terra? Tem um maquinário? Não tem. Não. Então, mas eu tenho uma secretaria que me apoia nessa parte. O pessoal perderam a casa foi interditada totalmente, mas a Defesa Civil não tem casa também. Então, o que eu preciso? Da habitação. Para dar o auxílio aluguel, auxílio moradia, que nem nós, na parte da São Carlos, teve uma época que nós estávamos com mais de 500 auxílio aluguel. Então, é nessa parte que a gente trabalha. Então, a gente trabalha em cima da prevenção, da preparação, resposta e recuperação. De quem? De todo o bairro, toda a cidade de Franco da Rocha. Perfeito. Nós trabalhamos nesse sentido, né? Que legal. E como funciona o sistema de monitoramento? Como que vocês ficam lá na base analisando os dados para ter já como uma noção de como agir quando chegar a chuva? Nós trabalhamos com 6 agentes lá. E desses agentes nós temos engenheiros, temos técnicos de edificações, né? Temos o pessoal que faz a parte o administrativo, né? E nós trabalhamos por pluviometria, por exemplo. Tá chovendo, deu um limite de chuva lá, de 80 milímetros, a gente já tem que sair a campo. Entendi. A gente vai a campo ou na área de alagamento ou na área de deslizamento também. Nós trabalhamos nesse sentido. Então, nós trabalhamos nesses 80 milímetros, nós trabalhamos no sistema do que é? É baixo, médio, alto e muito alto. O que seria isso? A chuva, né? Porque pode estar com 80, pode estar com 40, 40 que eu falo é milímetro de chuva que tem lá na pluviometria. E nós temos também 5 pluviômetros, que até é do CEMADEM, que 4 ele vê a pluviometria
E o último que nós temos lá, ele faz a captura de imagens também, que não seria nem um pluviômetro. Ele é uma estação hidrológica. Que além dele ver a pluviometria, que é a chuva, Sim. ele começa a ver na calha do rio, ali na Praça Caeiras, ele consegue verificar se o rio nível. o nível do rio. Então ele vai tirando foto, vai mandando vai tirando foto, manda pro CEMADEM, e o CEMADEM ele emite alerta para nós também, para a cidade Que toda, legal, né? Para o que município legal. inteiro. E, assim, não é novidade para ninguém o quanto a nossa cidade sofre em períodos de chuva, né? O verão Sim, está aí para sim, chegar em dezembro. sim. E é inevitável a gente não pensar no quanto as chuvas, ela há muitos anos, vem castigando a nossa cidade. A prefeitura tem trabalhado através de obras como os piscinões que estão sendo realizados, que já foram concluídos, por exemplo, para diminuir, amenizar, né, esse impacto das chuvas na nossa cidade, mas também tem linkado com isso o trabalho da Defesa Civil. Sim. Por meio do Plano Municipal de Evacuação, que é um exemplo bem legal que a gente pode dar aqui para quem está acompanhando esse episódio. E aí eu entro com você, Samantha. Explica para a gente o que é o Plano Municipal de Evacuação, como ele funciona. Exatamente. A partir desses indicadores que o Queiroz pontuou para a gente, de 40, 60, 80 milímetros, a gente define algumas estratégias de evacuação e de emissão de alertas, né? Para isso, nós realizamos um estudo na Defesa Civil, a partir dos indicadores do ano passado, onde a gente identificou que para deslizamento a gente trabalha com 40 milímetros, nós já ficamos em observação. Por quê? Porque a região central do lado oeste, ele sofre muito aquela parte comercial com as inundações. Então, 40 milímetros, a gente já entra num sistema de observação. Esse estudo ele foi feito através das câmeras de monitoramento da Guarda Municipal, que forneceu para nós as imagens. Baseado, aí nós juntamos as imagens com os dados pluviométricos que nós tivemos nos períodos que teve as inundações. Então, 40 milímetros a gente já trabalha com esse indicador de observação para a região central. Sim. 60 milímetros a gente passa para um sistema de alerta e 80 milímetros um sistema de alarme. Isso a gente está falando para o território ali da região oeste, que é a parte que fica os comerciantes, Sim. ali do calçadão, né, o shopping. E a gente trabalha com um indicador de 60, 80 e 100 milímetros para deslizamento. Então, como a gente acaba tendo esses dois parâmetros a trabalhar no município, inundação e deslizamento, como o próprio Queiroz falou, a gente precisou definir algumas estratégias e metas para fazer esse alerta para a população. No fim do ano passado, nós catalogamos todos os comerciantes do município. A partir desse ano, no período de chuvas, a gente vai passar a emitir os alertas para que eles possam realizar o autossalvamento, porque nós não estaremos nas localidades para executar esse autossalvamento. Porém, a população ela precisa receber esses alertas, Com certeza. né? Hoje, esse alerta ele já vem pela Defesa Civil do Estado, pelo 40199. A gente trabalha muito com a parte da comunicação, Sim. né? Emitindo os alertas quando a gente tem uma pluviometria alta. E a gente quer intensificar isso também com o WhatsApp. Então, a gente está aderindo ao WhatsApp nacional para poder emitir os alertas do município de Franco da Rocha. Então, tudo isso a gente está fazendo em base com estudos, né? A gente faz bastante parcerias com empresas público-privada para que a gente possa também se capacitar e entender o cenário que é Franco da Rocha, que é muito difícil de lidar, por a gente ter toda esse desafio, né? Principalmente que quando a gente tem a cidade inundada, nós ficamos sem acesso de ambos os lados. Se a gente estiver do lado leste, a gente não acessa o oeste, assim vice-versa. Então, para isso, a gente está definindo esses parâmetros e é muito importante a gente ter esse espaço para divulgação para que a gente possa espalhar esses indicadores e que a população também tenha conhecimento desses indicadores para realizar o autossalvamento. Perfeito. E é impossível não falar de Defesa Civil e população, porque também é um trabalho conjunto, Sim. né? E nesses períodos de alerta, como você comentou,
eu sei que existe um programa bem interessante que é justamente faz em relação a esse trabalho entre defesa civil e população, que é o NUPDEC. Na impressão minha, eu acho que esse é o nome, né? O Núcleo de Proteção e Defesa Civil, que faz esse trabalho com a população, mostrando o quanto é importante esse laço entre vocês para fazer uma melhor ação nesse momento de alerta. Fala pra gente, Samantha, como funciona o NUPDEC? O quão ele é importante para a população de Franco da Rocha? Isso mesmo. O NUPDEC, para a gente, é uma meta, né? Nós temos essa meta dentro da Defesa Civil. Gostaria até de falar assim, o nome completo da Defesa Civil. Sim. É Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil. Então, quando a gente faz a leitura do nome, já tem um entendimento. É a defesa do civil, é a defesa do munícipe, é onde a gente precisa estar lado a lado para fazer a proteção à vida. Perfeito. Então, algumas vezes as pessoas não chamam com medo da gente acabar sendo necessário fazer uma interdição do imóvel, mas é muito importante para a gente resguardar a vida daqueles moradores. Independente de bens materiais, a gente sabe que é muito difícil de conquistar, mas é muito importante a gente salvar vidas. Preservar a vida. Preservar a vida, exatamente. E a partir dos NUPDECs, que hoje a gente trabalha ele nas comunidades, nós tivemos um recentemente que foi oficializado, e nós fizemos as finalizações, que é na Vilinha, é a parte central, ali próximo do velório, que lá sofre muito com as inundações. Sim. Então, o que nós conseguimos fazer com essa comunidade? A gente levou para eles capacitação e orientação na percepção do risco. O que exatamente é um risco? Porque, muitas das vezes, eles se adaptam ao risco, esse é um problema. Porque aí vai deslizando ali, eu vou tirando aquela terra e vou dando uma seguradinha. Mas isso, nunca aconteceu, mora aqui há 30 anos. Mas pode acontecer, né? Então, o que é um risco? Né? Então, a gente trabalha capacitação e percepção do risco, que é o principal ponto. Nós trabalhamos também a capacitação da leitura dos sites pluviométricos. Lá na parte de monitoramento, nós temos alguns sites que a gente trabalha. Que interessante. Que é o IPMET, Vento Sky, que são plataformas gratuitas, né, que a gente acessa pela internet, que ali a gente consegue ter os parâmetros do que vai chover, do que já choveu e o que a gente tem que fazer a partir disso. E aí é interessante, pelo que você está falando, que vocês ensinam a população a observarem também esses dados, né? Eles terem a noção e acompanharem ali de perto. Isso mesmo. E traçarem também o que ali vai, de repente, startar uma preocupação. Porque, às vezes, a gente abre um site que teve até uma divergência com o pessoal da Vilinha, que o ano passado foi colocado uma matéria de que o sistema Cantareira estava nos seus 80%. E a Vilinha entendeu que a represa Paiva Castro, que é a nossa barragem ali em Mariporã, estava em 80%. E não era isso. Então, assim, a gente conseguiu trazer dentro desses sites que a gente faz o monitoramento o que é a represa Paiva Castro e o que é todo o sistema Cantareira, né? Perfeito. Então, diante disso, a gente consegue levar para eles todas essas informações para que eles também possam fazer essa avaliação em conjunto com a Defesa Civil. Porque, como que nós disse, nós somos em 6 lá, né? Sim. 6 técnicos. Então, nós não vamos conseguir estar em todos os lugares. Mas a gente, divulgando e fazendo essa capacitação para que eles possam ter um entendimento do que é os riscos, dos que são essas plataformas, para a gente é fundamental. Perfeito. Porque a gente sabe que, numa necessidade de evacuação, eles já vão estar treinados. Por isso que a gente tem que atingir o maior número de áreas de risco do município, que esse é um desafio. Recentemente, também, nós estamos trabalhando com a Secretaria de Habitação, através do ATIS, a área da São Carlos, que foi onde nós tivemos o desastre do ano passado, né? Então, com isso, lá nós estamos iniciando no PIDEC, já foi feito toda a catalogação dos moradores ali do entorno, para que a gente possa estabelecer essas oficinas, porque também vai ter uma ação do ATIS lá na área de um muro de contenção. Então, para a gente é muito importante estar junto com as comunidades e para que eles possam vivenciar o que de fato é a Defesa Civil. Perfeito. E desmistificar algumas questões referentes à Defesa Civil. E alguns medos, né, que eles têm, mas que a gente vai, todo momento que a gente vai para lá, a gente vai para orientar.
E aí, estando na comunidade, a gente também consegue fazer um mapeamento dessa área e fazer as visitas guiadas com a própria comunidade, mostrando para elas o que realmente é o risco daquele local. Que legal, que interessante. É muito, muito bonito de ver essa parceria entre população e defesa civil, para eles entenderem melhor como funciona o trabalho de vocês e também auxiliarem vocês nesse trabalho, né? Isso é importantíssimo. E como a gente comentou aqui no início do episódio, o verão tá chegando. Eu acho que é menos de 3 meses, né? Dezembro tá aí, já chega o verão e, querendo ou não, é um sistema de alerta que cria na nossa cabeça. Principalmente não só da Defesa Civil, mas quem é franco-rochense sabe. E aí, nesse período em que as coisas estão um pouco mais amenas, digamos assim, eu queria saber de vocês quais foram os simulados que vocês realizaram como preparação para a chegada do verão. O que vocês realizaram durante esse período, como foi, qual foi a experiência, o que isso trará de benefício para o trabalho de vocês e para Franco da Rocha. Certo. Olha, depois, infelizmente, do desastre da São Carlos, nós percebemos o quanto é importante a gente fazer esse trabalho intersetorial, né, junto com todas as secretarias, mostrando para eles e para a comunidade que é fundamental essa integração para que as coisas possam acontecer no município e para que a gente possa salvar vidas. Então, no ano passado, em agosto, nós fizemos lá na Alexandre Magno um simulado de deslizamento. Foi muito importante, porque trouxe o olhar para o Estado e para todos os governos da importância de olhar para Franco da Rocha e fazer esse investimento em prevenção e não só em resposta, que esse é um dos nossos grandes déficits, né, Queiroz? De não ter recursos para fazer prevenção. Então, a prevenção hoje é todo esse trabalho que a gente vem fazendo com o NUPDEC, com as visitas. Então, assim, a gente montou o simulado na Alexandre Magno, que teve a parceria com a Defesa Civil do Estado, com a Sabesp, com a Electro, com o Parque Municipal do Juqueri, com o Colégio Brasília. Quando a gente fala das parcerias públicos-privadas, a gente também está falando de alguns órgãos desses, que veio apoiar o simulado de deslizamento e foi um grande aprendizado para nós do que se deve e do que nós precisávamos melhorar. Com isso, a gente conseguiu fazer esse alinhamento, né? Principalmente com as secretarias, na necessidade de um apoio emergencial, e isso foi muito bacana. Esse ano, nós realizamos agora, dia 1º de julho, o simulado de inundação, que foi ali na região central, apoiando o pessoal da Vilinha e trazendo esses indicadores que foram feitos pela Defesa Civil no caso da necessidade de uma evacuação lá do local. Sim. Então, o simulado ele traz para a gente identificar os nossos erros. Né? Se um simulado ele for 100% perfeito, sim, tem um erro aí. Tem algo errado. Exatamente, porque ele tem que dar algo errado para a gente entender o que a gente precisa melhorar. Então, diante desses simulados, a gente conseguiu estabelecer onde vai ser os abrigos municipais, quais são as rotas de fuga para a área central, quem apoia no quê, quem retira aquelas vítimas, o gerenciamento disso com as instituições de salvamento, que é a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, perfeito, porque nós, Defesa Civil, não fazemos o salvamento. Exatamente. Nós apoiamos eles. Então, dentro da área quente, que o Queiroz pode dizer melhor sobre isso, nós não chegamos. Na área quente, quem vai, de fato, é o bombeiro. É ele que vai colocar o bote, é ele que vai tirar aquela vítima. Legal, e é importante, você falando isso, Queiroz, você tem essa experiência, né? Você foi bombeiro, e aí seria legal você explicar para quem está em casa, o que é a área quente, como que ela funciona? Então, eu antes de estar na Defesa Civil, eu trabalhei 28 anos no Corpo de Bombeiros, né? E aí aposentei e estou na Defesa Civil hoje. A área quente, pelo SICOI, que é o sistema, né? Ele tem área quente, morna e fria, né? A área quente, por exemplo, vamos imaginar uma residência. Perfeito. Dentro da residência, a parte da residência é a área quente. Se acontecer alguma coisa naquela área lá, quem trabalha ali para tirar alguma vítima ou tiver que trabalhar é o bombeiro. Entendi. A área morna é no quintal. Imagina o quintal. O quintal é a área morna. Onde que o bombeiro, onde a Defesa Civil pode chegar? Na área morna, que a gente vai apoiar o Corpo de Bombeiro. E a área fria é onde vai ficar as ambulâncias, vai ficar o pessoal que tá, os curiosos, a televisão, sim, todo mundo vai ficar na área fria, que ela não vai fazer parte da ocorrência. Aí perfeito, a área quente, quem faz mesmo é o cara que trabalha, que tem o EPI correto, tem o maquinário correto, eles vão estar lá dentro da área, lá para trabalhar. Perfeito. E você dando essa explicação é importante, porque a gente consegue dividir como
a área quente, o bombeiro atuando, ali na área morna, que você falou. Morna. Nessa área morna, onde a Defesa Civil fica, é interessante também explicar que é o seguinte: a Defesa Civil, como eles já explicaram, não faz nada sozinho. Eles Sozinho, precisam da Polícia Militar, precisam do Corpo de Bombeiros, da Guarda Civil Municipal, mas não só isso, de outras secretarias também da Prefeitura que realizam atendimento como assistência social, saúde, e é até o que a Sá estava comentando, né, Sá? O quanto é importante também o trabalho em conjunto de todas as secretarias junto com vocês, que vocês encaminham esses atendimentos. Isso mesmo. E pegando esse gancho, a gente só tem a agradecer ao trabalho que é feito junto com as secretarias, porque a todo momento que a gente precisa desse apoio, nunca nos foi negado, né? E sempre estiveram de pronto atendimento para poder fazer qualquer ação emergencial. Então, assim, hoje a Defesa Civil, no município, resumindo, ela faz o gerenciamento do risco e não a execução das preparações para combater o risco. Então, assim, a gente tem que fazer os estudos, os monitoramentos, mapeamentos, visitas. Esse é o papel da Defesa Civil. E aí, como o Queiroz falou, voltando, né? A gente está num período de estiagem, que a gente tem um número de ocorrências de fogo em mato muito grande. A Defesa Civil não vai trabalhar diretamente no combate desse fogo, mas nós temos que estar preparados para receber essa ocorrência, dimensionar o tamanho dela e ver o que o município pode apoiar o Corpo de Bombeiros. Perfeito. Então, de repente, é um caminhão-pipa, suprimentos. Então, a gente tem que estar ali de pronto atendimento para poder fazer esse apoio e mensurar todo esse impacto que foi feito nessa área. Inclusive, quando tem essas ocorrências, a gente tem que subir para o sistema da Defesa Civil Estadual, que é o CPO, para que eles tenham ciência do que aconteceu no município. Então, todas essas situações de emergências que são atendidas pela Defesa Civil e que aconteça no município, tem que subir para esse sistema que é o CPO, Entendi. que traz a notoriedade à Defesa Civil do Estado do que aconteceu no município. Perfeito. E aí eu tô vendo você falando sobre o caso do Parque do Juqueri, né? Que é o último remanescente de cerrado do estado de São Paulo, que fica aqui no nosso quintal de casa. E aí eu tô lembrando aqui, quando você fala que o nome já diz, Defesa Civil também o principal objetivo é proteger vidas ali, mas se a gente pensar também um pouquinho além, dentro do Parque do Juqueri, vocês protegem a fauna e flora do local. Sim. Né, com a soltura de balões ilegais, que é algo que também o nosso parque sofreu há 1 ano, 2 anos quase, que foi aquele incêndio gigantesco que aconteceu lá no Parque Estadual do Juqueri. E é muito interessante ver o quanto vocês se esforçam para realizar esse trabalho de uma maneira tão séria e exemplar. Mas voltando um pouquinho também no que você havia comentado, Sá, o quanto é importante explicar para a população como funciona o sistema de monitoramento. E aí você deu o exemplo da confusão que teve quando falou do nível do Cantareira, o quanto isso foi, eu imagino para vocês assim um susto, e para eles, e como chegou para vocês até vocês explicarem e amenizar a situação, foi uma tarefa bem árdua, né? Digamos assim. E aí também, quando sempre tem chuva, o pessoal começa a surgir as fake news, boatos sobre abertura de comportas, e isso atrapalha de um jeito gigantesco o trabalho de vocês. Porque vocês já estão lidando com a situação ali verídica. E ainda ter que lidar, desmentindo boatos sobre abertura de comportas, que é algo que também a gente entende a população. É sempre bom lembrar que quem está ali atuando entende a preocupação de vocês. É vida, tem o bem material também, que é algo que a gente luta a vida toda para conquistar. Mas também é importante ressaltar que esse tema, quando ele chega de um jeito tão embaraçoso, atrapalha muito o trabalho da Defesa Civil e também como vocês vão lidar com a situação de alerta. E aí é importante dizer também que a Defesa Civil teve uma visita importantíssima na Sabesp para entender como funciona essa abertura de comportas da Paiva Castro, o nível. Então eu queria que você falasse, Sá, como foi essa visita? O que vocês aprenderam lá? Como vocês acompanharam? Para também a gente desmistificar esse assunto que sempre gera um boato gigantesco na nossa cidade, que é a abertura de comportas. Certíssimo. Nós estivemos no ano passado, fizemos uma grande parceria com a Sabesp, que vem apoiando o município de uma forma muito importante.
No momento era o Alexandre, que estava como diretor lá no local, Sim. que nos abriu as portas e, assim, não imaginávamos a imensidão, né? E como era feito, de fato, né? Nós sabemos que existem os monitoramentos, acompanhamos os sites, mas como isso era feito? Então, aí, primeiramente, nós fomos, Defesa Civil, né, com os técnicos, visitar a elevatória do Santo Inês, que fica aqui pertinho de Mariporã mesmo, e conhecer a estrutura. E quando chegamos lá, ficamos, assim, impactados, né? Impressionado. Conhecemos a parte das bombas, 60 metros de profundidade abaixo Nossa. do nível da terra, da rua. Então, lá a gente conseguiu vivenciar o que são todos os monitoramentos que eles têm lá, como é feito o sistema de abertura e fechamento da comporta, em qual momento que eles startam a necessidade de começar a fazer a evacuação da área. E aí eu costumo brincar, né? Quando eu cheguei na Defesa Civil que falava que abria a comporta, eu imaginava assim, uma porteira, e essa porteira ela abria, essa água descia desenfreada. Isso eu tinha na minha cabeça leiga, Sim, né? sim. Então eu imagino para a própria população que eles imaginam, nossa, vai abrir a comporta, vai ser um tsunami de água. Sim. E a gente, né, tá perdido aqui, mas não é assim, né? É feito todo um trabalho lá de monitoramento. E aí hoje, todo esse sistema, e foi a partir da pandemia, a pandemia trouxe algumas coisas que foram muito tristes, né, para o nosso país, porém ele trouxe algumas necessidades de adaptação. E a Sabesp sofreu com isso. Eles adaptaram esse sistema da comporta para ser um sistema automatizado. Então, hoje, lá da elevatória Santo Inês, eles conseguem controlar todas as comportas através de um botão. Então, hoje, quando começa uma pluviometria alta na nossa região, Mariporã, Franco da Rocha, eles já fecham o túnel 5, que é o que manda a água de cima para Franco da Rocha, Papai Castro, para ele receber apenas a pluviometria da região, que isso aí não tem como controlar, senão a gente teria que abrir um guarda-chuva, né? Isso aí ainda não existe. Então, eles fazem esse monitoramento para fazer esse controle do que entra na Paiva Castro. Entendi. E, subsequente, no fechamento do túnel 5, eles começam a mandar mais água para a região de São Paulo, para fazer o tratamento mais rápido. Então, tudo isso, eles fazem esse controle, deixam no limite mínimo para que tenha, né, condições de receber chuva. A represa, ela trabalha com a média de 40% de água. Então, assim, ainda tem muito para encher, mas pode acontecer, né? A gente tem vivenciado os eventos climáticos que estão sendo cada vez mais recorrentes e com uma intensidade muito alta, porém, é feito esse estudo para que a gente possa ter ali uma segurança. No ano de 2022, ficou no limite para a abertura dessa comporta e não foi necessário. Eles conseguiram fazer as manobras internas, porque senão, assim, a gente hoje faz uma reflexão, né? Nós tivemos toda aquela situação de calamidade pública sem a abertura da comporta. Imagina se fosse necessário fazer a manobra e liberação dessa água. Com certeza. Então, nós levamos, depois que nós estivemos lá, conhecemos todo esse sistema, levamos também o pessoal da Vilinha, que entendeu e viu que todas essas informações que chegam paralelas são chamados fake news. Sim. E notícias falsas, né? Para quem às vezes não entende o que é fake news. Notícias falsas. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. E como servidor também, a gente deixa esse alerta para que os servidores públicos não noticiem notícias falsas. Porque, às vezes, tem um amigo que conhece o amigo, que ouviu do amigo, que falou que a comporta chegou no limite. E então, roda a gente... no WhatsApp também, né? Que é instantâneo. E aí, quando a gente tem essas situações de calamidade, eu fico na parte administrativa, atendimento do telefone. E eu posso falar para você com toda certeza, quando a gente chega nesses momentos, 40% das ligações é para perguntar se a comporta abriu. Então, assim, a gente acompanhar as redes sociais, as informações verdadeiras, ter esse acesso à Defesa Civil, depois no final a gente deixa o nosso telefone, né, onde que é a base, para que eles tenham a informação correta. E a gente já deixa aí uma notícia também que a gente vai fazer uma caravana para a Sabesp para os servidores públicos, para que todos possam conhecer. Então, a gente está fazendo lá o calendário para poder levar um pouco de servidores de cada secretaria para que todos possam conhecer a Sabesp e eles já estão de porta aberta para a gente. Perfeito. E isso daí também só deixa evidente
para a população, né, que está nos acompanhando, que vocês têm uma ligação, assim, direta com a Sabesp. Sim. Então, com certeza, se um dia precisar que abre um pouco as comportas, vocês vão ser os primeiros a saberem e também vão passar isso para a população de forma imediata. Exato. Porque, como vocês já falaram, a prioridade sempre vai ser a segurança da população. Então, isso fica como ensinamento para todos nós que estamos assistindo, acompanhando esse episódio, que a Defesa Civil, ela sempre vai ser a referência. Sempre tenham como referência os canais oficiais da Prefeitura e a Defesa Civil para terem uma noção do que exatamente está acontecendo na nossa cidade. Porque é lá que vocês vão saber tudo, vocês vão ficar até mais tranquilos e acompanhar o trabalho deles de forma ali, à risca, né? Digamos assim. E a gente estava falando aqui sobre o sistema de monitoramento, né? E aí eu entro com o Queiroz agora para saber sobre como foi a experiência de conhecer o Semadem, que é praticamente o braço direito de vocês lá, né? Do monitoramento. Como foi essa experiência? O que vocês acompanharam lá? O Semadem nada mais é que é o Centro Nacional, né? Uhum. Que ele vem, ele monitora o Brasil inteiro, ele tem mais de 1.038, 1.308 cidades que tem o pluviômetro deles. E desde o Iapoque ao Chuí. Tipo, desde o Rio Grande do Sul até o Pará, tem monitoramento da cidade. E aí, como é que eles escolhem, assim, as cidades para monitorar? Eles, pelo estudo, a geografia da cidade, o problema que tem a cidade, eles acabam colocando os pluviômetros deles. Sim. Nesses pluviômetros, nós acabamos indo lá, nós com o pessoal da POS, que está fazendo, que é da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o pessoal da prefeitura nossa também, fomos conhecer lá, e foi muito proveitoso, que além de tudo, eles são um centro de pesquisas. Faz tudo que você imagina, hidrológica, meteorológica, desastres naturais, sempre para desastre, né? É a função deles lá. Nós ficamos o dia lá, eu acho que para quem foi bem gratificante o conhecimento lá. E eles mandam, que nem começou a chover, que nem na época da São Carlos mesmo, eles costumam mandar para a região metropolitana de São Paulo, que vai chover 80 milímetros, por exemplo, vai chover 50 milímetros. Na época do desastre que nós tivemos aqui, eles acabaram fazendo diretamente para Franco da Rocha. Então vocês estão em alerta, vocês não podem, tem que ficar Então a gente já ficava de sobreaviso. Entendi. E a função deles é essa, monitorar e mandar os alertas. Eles mandando os alertas para nós, a gente acaba encaminhando juntamente, não só para nós, como para a Defesa Civil do Estado também, né? Sim. E é uma troca, né? Mas foi bem proveitoso a visita, viu? Eu fiquei muito feliz de ter conhecido lá. Eu sempre tive vontade de conhecer, mas não tive a oportunidade. Perfeito. E quando teve, eu falei assim, hoje eu quero ir. E eu achei que foi, para quem foi, todo mundo gostou. Exato. E aí, você contando essa história da São Carlos, né, que foi o desastre que a gente teve na nossa cidade, automaticamente a gente começa a pensar em outras regiões da nossa cidade, que a nossa cidade, querendo ou não, é cercada por morros. Sim, né? sim. E isso aumenta também a atenção da Defesa Civil, com um trabalho não só para enchentes, mas também deslizamentos. E aí tem um equipamento que está chegando para a nossa cidade que vai ajudar muito nesse trabalho da Defesa Civil para acompanhar a movimentação de terra, que são os inclinômetros. E aí eu queria que você explicasse para a gente, Queiroz, como que vai funcionar essa parceria, o que é o inclinômetro e o que ele trará para Franco da Rocha. Então, esse inclinômetro, ele é uma parceria junto com a Defesa Civil do Estado e uma empresa japonesa, que é chamada JICA, né? Sim. E ele vai ser colocado no morro da Avenida Liberdade, aquele morro lá de cima. Vão ser 6 aparelhos no morro todo. E qual que é a função desse aparelho? Ele vai medir a movimentação da terra. Se o barranco, o talude, né? Ou o morro, ele balançar, ele mexer, tiver automaticamente eles vão encaminhar para nós, ou vão encaminhar para quem for cadastrado no e-mail que teve movimentação. Então, ainda é um estudo, é o segundo no Brasil que eles estão fazendo, essa empresa japonesa é o segundo, e nós fomos contemplados com isso aí. Não sei se é um negócio que é interessante para nós, que para nossa cidade é muito interessante.
E deveria ter não só um, a gente teria que ter no mínimo uns 50 para colocar Claro. em todos os morros da cidade, a gente era bom ter. E aí é uma parceria. A gente pode chamar isso de um projeto piloto, né? É algo que está iniciando agora, mas também com certeza, assim, ele mostrando o quão eficiente é o trabalho, ele pode ser distribuído para toda a cidade. Olha que legal, né? Até na dúvida, nós estávamos no Semadem e ficou uma dúvida de falar que o produto do Semadem, que eles têm um produto parecido também, e o do tiltímetro, que é o inclinômetro. Sim. E aí, conversando com eles, com o pessoal do Japão, são os técnicos, né? Sim. Eles vão fazer inclusive ele está para ser instalado agora em setembro. Legal. A data, o cronograma é para setembro. E antes de setembro, ele vai fazer uma demonstração do aparelho diretamente para o pessoal da pós. Que como eles foram e eles estão fazendo a pós de cidades resilientes, eles ficaram muito interessados. Então, já está, eu acho que para a semana que vem já vai ter essa demonstração, eles vão trazer o aparelho e vai não só para o pessoal da pós, mas para todo mundo da prefeitura que tem interesse e quer conhecer o produto, eles vão fazer uma apresentação para nós agora. Que legal, que legal. Bom, e eu quero agradecer muito pela participação de vocês. É um trabalho exemplar, é um trabalho essencial para a segurança de Franco da Rocha. Eu acho importante ter essa abertura para vocês contarem do trabalho de vocês, para que a população possa ver o quão é árduo, o quanto vocês se esforçam. Não é fácil. Para manter eles seguros, a proteção de todos os franco-rochenses. E só vocês sabem o que se passa por lá, né? São dias sem dormir, choveu, liga um alerta. Então, por isso, eu quero deixar aqui o meu parabéns para vocês, em nome de toda a prefeitura, de toda a comunidade, porque assim, é um trabalho exemplar. É um trabalho exemplar de verdade. Não só você, Queiroz, você, Samanta, o Jonas está aqui com a gente também, mas toda a equipe da Defesa Civil que se mobiliza e realiza um trabalho incrível em Franco da Rocha, tá bom? Muito obrigado pela participação de vocês, Queiroz, Samanta. Vocês querem deixar o recado? Não, até porque eu acho que a Samanta poderia até falar um pouquinho do decreto que fizeram para nós na última Operação Verão, né? Que foi, eu acho que foi um negócio muito importante também, né? Que foi do prefeito, Claro. foi da secretaria, Sim. foi do gabinete e... A Defesa Civil hoje, ele trabalha em horário comercial, das 8 às 17. Porém, esse nosso período de Operação Verão, que vai... o Estado é de dezembro a março, mas nós iniciamos em novembro. Então, de novembro a março. Esse ano foi estabelecido um decreto para que a gente pudesse funcionar 24 horas por dia. Então, nós conseguimos trazer algumas pessoas para apoiar e também dividir a nossa equipe, Perfeito. que foi gratificada para poder trabalhar 24 horas. Então, nós tivemos monitoramento durante todo o período. Perfeito. Manhã, de tarde, madrugada, porque os desastres não tem têm horário, data não para tem acontecer e horário. horário. E normalmente é de madrugada, é de fim de semana. Então, a gente, nesse período, principalmente, ficou estabelecido o decreto. Foi um grande ganho para a Defesa Civil, porque nós não tínhamos amparos legais anteriormente para trabalhar 24 horas e também não tinha como dividir a equipe totalmente para ter equipes à noite e à tarde, porque a gente somos em 6, né? Sim. Então, assim, esse trabalho ele foi muito importante. A gente só tem a agradecer ao prefeito, todo o gabinete, que teve esse olhar para a Defesa Civil e conseguiu estabelecer esse decreto e que conseguiu aí trazer o monitoramento e a prevenção para todos os munícipes num período de 24 horas. Perfeito. Então, quando nós recebíamos chamados, como que tá? A gente já tinha um funcionário lá para dizer, não, ó, tá tranquilo, a chuva só vem depois das 10, não, a gente consegue permanecer, não precisa vir equipe agora. E também estava no telefone em caso de emergências, Sim. né? Então, esse foi um grande ganho, a gente só tem a agradecer. E esse ano a gente também está preparando para poder fazer um pouco maior com o apoio de mais secretarias e mais servidores na base da Defesa Civil. Acho que eu já queria aproveitar, se Claro, me fique permitir, à vontade. dizer a importância dessas parcerias. E hoje a gente também tem uma parceria com a ETEC, que está desenvolvendo um projeto para a gente trabalhar nosso sistema administrativo. Então, a gente fica de portas abertas para todos os líderes comunitários que quiserem ter acesso à Defesa Civil, Sim. as empresas, né, que
tiverem a necessidade de fazer essas parcerias, a gente levar orientações, ficamos à inteira disposição. Inclusive, a gente tem uma agenda marcada com o Plena, né, que fica ali numa área de inundação, para poder levar essas orientações referente à inundação. E dizer que a base da Defesa Civil fica lá na Avenida 7 de Setembro, isso que eu ia te perguntar agora. número 38, as pessoas conhecem como o antigo prédio da Telefônica, aquele prédio azul, né? E os telefones 4800-6658 e 4800-6659. Legal, muito obrigado mais uma vez, Queiroz, Samantha. Foi um prazer recebê-los aqui e isso só deixa evidente que a segurança da nossa comunidade, dos franco-rochenses, é uma prioridade. Sim. Sempre, né? Sim. Para a Defesa Civil e também para a Prefeitura de Franco da Rocha, tá bom? O esforço de vocês é digno de reconhecimento, meus parabéns mais uma vez. Espero que esse trabalho cresça cada vez mais e estaremos sempre aqui, não só torcendo, mas acompanhando de perto, porque com certeza esse trabalho é exemplar. Muito obrigado mais uma vez pela presença e chegamos ao fim de mais um episódio do Aqui Tem Franco, pessoal. Lembrando que já temos outros episódios que já subimos nas nossas páginas oficiais da Prefeitura. Fiquem ligados, se vocês não assistiram, é só visitar os nossos canais que vai estar aparecendo aqui embaixo para vocês e espero vocês na próxima, tá bom? Um beijo, obrigado, um abraço e até mais!